Oi, gente, hoje nós estamos aqui no Niterói Podcast e hoje nós temos um convidado muito especial. É ele, Rildo Anjos. Pois é, gente, ele é especialista em segurança, é militar da reserva, trabalhou na área da inteligência. Olha, ele tem assim, experiências vastas para passar para a gente. É consultor também, né? Dá consultoria para a mídia nacional e internacional. E ele tem aqui uma história bem bacana que você vai conhecer. Ele vai falar também, gente, da nossa amada cidade do Rio de Janeiro. Como é que a gente faz para cuidar dela? Rildo, prazer em te receber aqui no Niterói Podcast. Eu só tenho a agradecer, já estou até preocupado com toda essa deferência que você fez aí da minha pessoa, de eu tentar dar conta do recado aqui, mas eu prometo que eu vou tentar partilhar um pouquinho, dividir com você um pouquinho de conhecimento e tentar... nesse nosso bate-papo, tentar ajudar em alguma coisa aí a sociedade, né? Poxa, vai ser um prazer. Olha só, como é que surgiu a ideia? Você é militar da reserva, não é? E como você se tornou, como você mesmo disse aqui nos bastidores, um consultor de segurança? Então, eu sou militar da reserva, passei 31 anos nas Forças Armadas e sempre fui um estudioso da área de inteligência, cursei em segurança orgânica. E fui um amante, sou um amante de armas de fogo, né? Sou instrutor de armamento de tiro, cursado inclusive pela Polícia Civil lá do Rio Grande do Norte, né? E comecei a entrar na parte do tiro como atirador desportivo que sou até hoje. E a partir daí, a gente começou a tratar de assuntos sobre legislação, armas de fogo. E um belo dia, um amigo me chamou para ajudá-lo no stand a fazer uma pauta sobre armamento. E no meio da entrevista, a jornalista da Band, na ocasião, são uns 12 anos atrás, falou assim, fez uma pergunta sobre armamento e ele, muito gentil, né? E ele era realmente um consultor formado, graduado. E ele falou para mim assim, Rildo, agora é você que responde. Aí jogou para mim, ele foi muito cavalheiro comigo, né? E aí eu fui e respondi. E a partir daí, a coisa foi tomando um vulto, uma proporção maior. E as perguntas, elas já não eram só direcionadas a armas, mas já partia para violência, segurança, porque uma coisa acaba, até mesmo de uma forma errônea, ligada à outra, a arma de fogo à violência. E aí eu comecei a pautar sobre assuntos inerentes à segurança. Mas eu notei, tentando ser o mais resumido possível, eu tentei não estar roubando o lugar de ninguém. E aí, porque começa a surgir comentários. Bom, o instrutor de tiro está começando a falar de assuntos de segurança, ele não é formado. Aí eu fui buscar uma faculdade, né, me graduei em segurança. Olha aí, você se graduou em segurança? Eu me graduei em segurança, né, já depois dos 45, na ocasião, para que não tivesse usurpando a função de ninguém, né? E aí, a partir daí, mais solto, mais dono do assunto, né, em termos de graduação, né, se a gente pode dizer assim, e foram surgindo uma coisa ligando a outra, né? E aí, a partir do ano de 2017, antes da eleição do então presidente Jair Bolsonaro, a pauta era armamento e o mundo inteiro estava ligado no Brasil, mudança de legislação, armas, violência e outros organismos, outros órgãos internacionais, a imprensa, a mídia internacional, começou a vir ao Brasil e um jornalista foi indicando o outro. Então, nessa ocasião, fiz pauta para TV francesa, alemã, revista alemã, NRA dos Estados Unidos, enfim, outras mídias internacionais. E até hoje a gente vem trazendo essas pautas relativas a armamento e segurança, não só no Brasil, né? Jornais aqui do Brasil, revistas, eu sempre procuro, e TV, eu procuro sempre tá ajudando quando sou acionado. Essas mídias internacionais, elas queriam saber como estava a segurança no nosso país ou você falava sobre a segurança no país deles? Não, a grande preocupação, o Brasil ele é um continente, né? O Brasil, ele o brasileiro, ele tem, eu costumo brincar, me perdoem, eu vou dizer que o brasileiro ele tem a síndrome do cachorro vira-lata. Ele acha que ele não é nada. Nelson Rodrigues, né? Mas o Brasil, ele é um país muito invejado.
Exatamente. Muito invejado. Então, Exatamente. E aí, quando o povo começa a se armar ou falar de armamento, a buscar a sua liberdade, preocupa outras pessoas, não é? Você já imaginou um país com liberação de armas de fogo, né? Todo esse direito, né? Como é nos Estados Unidos, na sua grande maioria, isso começou a preocupar. Então, outras mídias vinham para cá para tentar entender qual era a legislação, o que mudaria com a entrada do então presidente, se fosse eleito o Bolsonaro, e foi na ocasião. E aí, a partir daí, vieram outras mudanças, decretos. Então, a mídia internacional queria saber o que de fato estava acontecendo. E depois politizou isso aí. E rolou assunto aí por 4 anos, não só aqui na mídia nacional, como na mídia internacional. E é interessante que você, como militar das Forças Armadas, né, sabe quantas riquezas tem o nosso país e vocês se preparam para proteger a nação e as fronteiras, né? E é uma riqueza cobiçada por muitos outros países que, às vezes, querem desvalorizar o Brasil para que eles possam se apossar do que nós temos com tranquilidade. E aí, quando você falou lá atrás que sempre quando o assunto está ligado a armamento, as pessoas ligam à violência. E você falou que nem é sempre assim. Explica um pouquinho isso pra gente. Deixa eu só fazer um ganchozinho que você falou na questão do Brasil ser um país que tem riquezas, né? Vou voltar um segundinho só. Perfeito. Quando você tem um direito, ele é seu. Nunca abra mão do direito que é seu. Se você, por exemplo, se você gosta de moto ou não gosta de moto, não proíba quem gosta de andar de moto. Então, ter armas de fogo é um direito. Se você não gosta, não tenha. O Brasil é um país rico, cobiçado por muitos. Israel, nós temos um exemplo agora. Hamas invadiu Israel e covardemente atacou a população civil. Em alguns casos ele teve dificuldade, porque encontrou a população civil armada. Agora, a sua pergunta foi no relação à questão de relacionar... voltei no tempo, né? Pode fazer só esse pontinho aí. O armamento com a violência. O armamento com a violência. Semana retrasada, estava fazendo uma pauta até para uma rádio francesa e o jornalista falou para mim assim, me fez a pergunta dizendo assim, você não acha que a liberação de armas vai aumentar a violência no mundo, no Brasil principalmente, que foi de forma deliberada, segundo ele? Eu disse, quantos carros você pode ter? Aí ele... Falei, você pode ter quantos você quiser. Carros matam. Você vai prender o motorista ou vai prender o carro? Vai sair prendendo todos os motoristas? Então, a arma, ela vai estar relacionada à violência, porque a violência, ela é o final de linha ou da defesa de alguém, por prática de violência, ou por ataque de alguém, certo? Mas a violência, ela não é gerada pelo objeto, arma de fogo. É um ser inanimado, como um carro. A violência é gerada pelo homem. Então, eu sempre costumo dizer que armas não matam, homens matam. Essa é a diferença. Entendi. Então, quando você fala sobre armamento, você fala sobre a proteção de uma sociedade civil que muitas vezes se vê abandonada diante de alguns ataques. É isso? Não é... O Estado, ele tem um papel na sociedade... ele é limítrofe. O Estado ele não pode entrar numa área privada, a menos que seja através de um mandado de busca, né, ou de prisão, ou em flagrante delito. E assim mesmo tem períodos, né, horários para isso. Ligar 190, às vezes é fácil, quando você está próximo de uma cidade. Mas imagine você, numa área rural, precisando da ajuda da polícia, por exemplo. Até o 190 chegar, alguém atender e o recurso ser enviado até você, como você faz para se defender? Aonde o Estado, de fato, não pode entrar. Então, por isso que eu acho legítimo o direito à defesa. Em todos os sentidos, seja por defesa pessoal, através de uma arte marcial, ou de uma defesa pessoal, como por o uso de uma arma de fogo. É um direito. E é um direito que se adquire de forma, do ponto de vista jurídico, legal. Por exemplo,
Hoje é muito mais fácil você comprar, vou fazer uma analogia, você comprar um carro do que você comprar uma arma de fogo. Se você comprar um carro, você vai numa concessionária e apresenta o dinheiro. O que ele vai olhar é se você tem crédito ou se você não tem crédito. Se você está com o seu nome sujo ou não. A habilitação talvez ele nem te peça. Mas para você comprar uma arma, você tem que apresentar N documentos. Certidões, antecedentes criminais, teste de aptidão para o tiro, avaliação psicológica. Você vai expor toda a sua vida e ainda vai declarar uma necessidade efetiva para adquirir aquela arma. Então, veja. Olha, eu estou começando a achar que o que você está descrevendo aí, como é que o profissional tem que proceder para obter arma, eu acho que isso tem que ser levado para o carro também, né? Hoje eu estava vindo para cá, para o carro já chegou a matar 40 mil pessoas ano. E aí eu vim com... Acidente, né? Pois é, eu vim até com o Marquinhos, né, que também faz o podcast, ele fez assim, gente, eu não aguento esse trânsito, olha aqui, olha essa moto, olha esse cara, eu não estou acreditando que ele está fazendo isso. Então veio numa preocupação com a irresponsabilidade das pessoas que estavam dirigindo. Né? Então, realmente, quando você faz esse tipo de associação, a gente vê que a questão é muito mais ampla. E ela, de repente, precisa ser ampliada para quem vai dirigir também. A coisa está ligada à capacitação técnica, igual faca de cozinha. Exatamente. Mata tanto quanto. Essa caneta mata tanto quanto. Depende de quem vai usar e como vai usar. Exatamente. Agora fala pra gente aqui, vamos falar da nossa cidade maravilhosa. Bora, vamos lá. O nosso querido Rio de Janeiro. O que está acontecendo com a nossa cidade? Ela está doente, ela continua adoecida. Nós tivemos as operações que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, as Forças Armadas vieram, elas interviram, fizeram o papel dela e o Estado ficou como? Fala para mim. Então, o Rio de Janeiro, ele vive hoje, na minha concepção, no meu entendimento, a maior crise já vivida em termos de segurança. Aliás, essa crise tem atingido também outros estados aí, como São Paulo, Bahia, a gente viu agora aí o que está acontecendo na Bahia recentemente, São Paulo. Mas o problema no Rio de Janeiro é que ele tem várias facções, são vários comércios, que são comércios. E para que esses comércios sejam protegidos dos seus concorrentes, eles precisam de armas. As armas só existem porque existe o tráfico. É por aí que a gente começa a conversar. E o Rio, ele é vasto nisso aí. São milícias, narcomilícias, comandos, eu não vou citar os nomes aqui, e comunidades que são exploradas com esse comércio. Hoje você tem a maior favela da América Latina potencializando a venda de drogas a todo vapor. A arrecadação dali é fabulosa, não é? Então, o Rio de Janeiro, ele hoje está recebendo tudo o que ele deixou de fazer há 40 anos atrás. Em 1990, na época do governo Leonel Brizola, por exemplo, os fuzis começaram a entrar no Rio de Janeiro. Os tais das plataformas AR. O pessoal fala, R15, um R15 hoje isso já é banalizado no Rio de Janeiro, porque hoje se fala de ponto .50. Né? Então é por aí. Então, a partir dessa política de proteger, né, o pobre, né, de começar a deixar de fazer valer as leis em proteção daquela chamada minoria, porque era interesse daqueles políticos fazerem isso à época, proibiu-se ações nas comunidades, nas chamadas favelas, ações policiais, sim, certo? E isso foi se proliferando no Rio de Janeiro ao longo desses anos. E concomitante a isso, paralelo a isso, estava o quê? A falta de educação. Né? Quem estudou em escola pública na época que eu estudei, era uma coisa. Estudar em escola pública hoje é lamentável. Né? O ensino que é passado, não por conta dos professores, mas por conta do papel que o Estado deixa de exercer ali. Saúde, a gente nem faz nenhum comentário o que está acontecendo hoje no nosso Rio de Janeiro, em específico, né? E a nível de Brasil. Então, quando o Estado deixa de exercer o papel dele, vem o poder paralelo, esse poder que se criou desde 1990 em grandes proporções e começa a fazer
o seu papel. Não, o senhor precisa de quê? Não, nós estamos aqui. E até Dia da Criança, né? A gente já sabe que eles fazem. E começa Alguns fazem a demarcar áreas. Hoje, o Brasil, o Rio de Janeiro, ele tem áreas demarcadas, onde você não pode entrar. Se entrar, morre. Se não piscar o alerta, morre. Então, você vive hoje num caos urbano, onde você sai e não sabe se volta. Agora me fala uma coisa, você acha que o crescimento dessa criminalidade no Rio de Janeiro tem a ver também com a fiscalização das fronteiras que deixaram de ser feitas ou podem ser feitas de uma maneira mais eficaz? Bom, essa sua pergunta agora é você me deixar em saia justa, né? Como diz aí o velho ditado. Olha só, o que falta, a gente não pode colocar tudo na conta do Rio de Janeiro. Isso. É claro que o Rio de Janeiro tem uma responsabilidade imensa, mas se a gente olhar para trás, vai ver quantos governadores nós já tivemos presos em sequência. Então, o Estado pecou. Você comentou aí das ações promovidas, né? Ocupações. Mas onde é que criaram hospitais? Onde é que criaram saúde, educação? Foi lá no gargalo que terminou o problema na segurança. E nós estamos vendo isso. As fronteiras... se não me engano, a gente teve aí a CPI do tráfico de armas. Não sei se foi em 2015 ou 2006, eu não me recordo qual foi o ano. Onde já dava todas as rotas. Onde entravam as armas, onde saem as armas, qual o caminho que elas fazem via terrestre. Por exemplo, o Porto de Paranaguá, aqui no Brasil, é conhecido como Porto do Paraguai. Então, todo mundo, todas as autoridades, eu digo isso, todas as autoridades sabem quais são as rotas. Todas. Isso é uma questão de política nacional e até internacional. É verdade. Porque internacional, né? Exatamente. Política internacional. E nós temos uma fronteira, né, terrestre, fronteira molhada, muito longa. Então, tem que ter um interesse muito grande, né? Investimento, satélites, drones, deixar as Forças Armadas operarem realmente, de fato. A Polícia Federal, com efetivo curto, não tem como fazer isso. É muito complexo. Eu diria que é um pouco de falta de interesse. E me fala uma coisa, é um tema que eu acho sempre importante. Como é que você acha que está a valorização do profissional de segurança aqui no Brasil? Então, segurança no Brasil é algo novo, né? Segurança no Brasil é um negócio que começou a se comentar não tem muito tempo, porque as pessoas estão começando a sentir na pele a questão da segurança. E mesmo assim, a maioria paga para ver. Depois que a casa está arrombada, é que eles vão falar em segurança. Eu acho que a população ainda vai ter que... que o brasileiro, assim, tem um solzinho e praia, né? Se tem um feriado, ele procura um no meio da semana para emendar e passar o final de semana todo. Ele não está muito preocupado com isso, mas o sino está apertando. Então, essa questão da valorização, como você me perguntou, do profissional de segurança, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para eles sentirem, quando a casa começar realmente a cair. Ela está desmoronando, mas não caiu ainda não. Então, assim, não se dá o papel da valorização, por exemplo, do ponto de vista da segurança pública. Né? Vou tratar disso especificamente, eu não vou nem tratar da segurança privada. Eu vou falar do profissional de segurança pública. O policial militar não consegue prender mais ninguém hoje. Explica isso aí pra gente. A política relativizou tudo isso. Como assim, Hildo, relativizou tudo isso? A polícia não pode mais prender. Ora, se o Estado deixou, vamos lá, comigo, de fazer o papel básico dele, aí agora ele quer prender? Como assim? Eu posso roubar. Eu tô com fome. Mas isso é um delito. Então, pelos Instagrams da vida, o que mais a gente vê é a polícia tentando prender e a população tentando soltar. De forma literal. O cara puxa, o outro puxa. Não tem mais poder a polícia. Porque o Estado perdeu esse direito. O Estado deixou isso sucumbir. É triste a realidade. E também por falta de leis mais severas, de um judiciário, mais uma vez, deixando a corda frouxa. Né? Pandemia.
proibido ações nas comunidades. Mas podia ter festa, pagode, operações aéreas. Não pode helicóptero. Ah, rapaz, você vai botar helicóptero em cima da comunidade? E aí o que mais a gente vê é, hoje, a criminalidade fortalecida. Porque só quem podia entrar e sair eram eles. Olha só, depois da descrição desse cenário, né, é um cenário praticamente de uma guerra. Caótico. Né? Caótico que a gente está vivendo. Eu uma quero guerrilha saber, urbana. É uma guerrilha urbana. Quando a gente falou de segurança, disse que a segurança é um papel de todos nós também. Preservar a segurança do Estado é e dever papel de do todos. Estado e dever de todos. E qual seria o papel da população para contribuir para a melhora da segurança no Rio de Janeiro? Flávio, olha só. Quando a gente que trabalha com segurança, a gente tem um ditado que é assim, a questão da segurança, você vai falar de segurança para todo mundo. Se ela não tiver uma coisa chamada consciência. Isso. Como é que a gente pode construir? Como é que você constrói? Não adianta. Você não vai. Então, você tem que ter essa consciência. Mas a população, ela não está consciente disso. Então, não adianta você, por exemplo, dar uma palestra no condomínio, explicar para todo mundo que ali você precisa ter um sistema de monitoramento. Você tem que saber que é papel de todos ali contribuir com a segurança. Ah, me lembrei do nome. Mentalidade de segurança. Você tem que ter uma coisa chamada de mentalidade de segurança. Você tem que plantar a mentalidade de segurança. É o mais difícil em segurança. Você pode falar que se você andar de noite, você corre o risco de ser assaltado na linha amarela, na linha vermelha ou em qualquer rua. Que se você parar o seu carro, por exemplo, e ficar dentro do carro mexendo no celular, no WhatsApp, no sinal, você pode ser assaltado. Não vai adiantar nada. Se aquela pessoa que está ali praticando aquela ação não tiver a mentalidade de segurança, você não vai conseguir mudar isso. Então, o mais difícil hoje é você empregar a mentalidade, transmitir a essa população que ela precisa ter a mentalidade ao andar na rua, não é? Ao dirigir, a praticar. Quer ver uma coisa? Condomínios. Todo mundo se preocupa ali com a entrada, com portaria, mas ninguém se preocupa com o funcionário. Eu não estou fazendo discriminação aqui, não. Com o funcionário que vai contratar. Que vai contratar. Hoje se contrata muito porque um amigo indicou. Mas e o levantamento de dados biográficos daquela pessoa? Ela vai participar do seu condomínio. Ela vai saber da sua rotina diária, a hora que você sai, a hora que você volta. Aquela pessoa que está trabalhando na sua casa, que atende seu telefone e cai numa engenharia social, por exemplo. Alguém liga e diga, poxa, a Flávia já chegou? Você não sabe nem quem é a pessoa. Não, ela só chega às 18. Ela ainda foi para a academia. Então, essa é a mentalidade de segurança. Algumas pessoas dizem que isso é neurose, mas não é. É mentalidade de segurança. É trabalhar sempre com um tempo à frente. Isso chama-se prevenção. Ah, perfeito. Agora, sim, tem ações básicas que a população pode contribuir? Por exemplo, eu vejo assim, geralmente a gente sabe que áreas mais escuras, abandonadas, com lixo, não é verdade? As pessoas, o número de assaltos, de roubo, de morte nesse local acaba sendo muito maior se o local estiver limpo, claro, não é? Porque ele está tratado. Então, ele tem um foco muito maior para aquele local. Ações pequenas, eu já vi questões como vizinhança solidária, né? Tem a uma tia do WhatsApp. A tia do WhatsApp, isso né? aí. Tem um órgão também que contribui muito para a segurança do Rio de Janeiro, que é o Disque Denúncia. Isso, o Disque Denúncia tem um papel muito importante. Ele tem um papel muito importante e ele mantém o anonimato de quem faz as denúncias. Então, assim, tem algumas ações que a sociedade também pode realizar. E pelo que você falou, quando a sociedade ela começa a se integrar mais, a se inteirar sobre o que é segurança e o que não é segurança, ela começa também a participar desse cenário e começar a exigir modificações nas leis.
Porque se ela entender que alguém foi ali, cometeu um crime e o policial está cumprindo o papel dela, que a polícia está cumprindo o papel dela e a sociedade não interferir naquele processo, ela vai saber que ali ela está sendo resguardada. É um resgate, isso aí, né? É um resgate. Por isso que você fala que a mentalidade de segurança você tem que implementar lá atrás, que é na área da educação, né? Você tem que trazer, você tem que resgatar coisas. Você não vai conseguir mudar esse cenário de uma hora para outra. Você tem até toda uma polícia, eu diria que quase 100% dessa polícia é muito esforçada. A polícia hoje transforma, como é que é, pau em não sei o quê, como em pedra, como é que é? Exatamente. Os negócios, eles conseguem fazer... A polícia do Rio de Janeiro, eu já passei... Os caras são verdadeiros heróis. Você vê que pessoas de outro estado, quando fala, pô, você é policial do Rio de Janeiro, eu vejo eles falando, ele fala, pô, vocês são heróis, né? São heróis. Porque vocês vivem num cenário de guerra ali. Eu acho que tem que ter, primeiro, o papel... A gente fala em guerra, mas no sentido... porque a gente... Não tão profundo da palavra. Porque guerra, ela não é só no sentido convencional, que a gente vê um canhão atirando, outro canhão atirando, não. Isso é uma guerra. É um formato de guerra, né? Urbana. Mas existe. São N guerras, N formatos de guerra. Então, você tem esse resgate, você estava citando aí alguns exemplos, como o Disque Denúncia, não é? Você tem aqui Niterói Presente, Centro Presente, que são contribuições das políticas públicas aí com as prefeituras, né, os governos de estados, mais especificamente as prefeituras. Mas existe ainda a possibilidade da sociedade interagir com a polícia, mas é preciso que essa sociedade que está doente entenda que um depende do outro. É preciso isso. O policial, ele precisa de um bom dia. Ele não precisa ser enxergado como aquele cara que está ali para prender as pessoas. Não, ele é o cara que está ali para proteger e dar a vida dele para você. É esse o resgate que vai, no meu entendimento, fazer com que a população se reintegre. Porque teve uma explosão na cabeça das pessoas por conta de tudo isso que aconteceu e que acontece na nossa cidade, como eu resgatei na história um pedaço, que deixam as pessoas desacreditadas na própria polícia. Mas a população é quem paga a polícia. Então ela pode cobrar da polícia. Nas reuniões de bairro, nas reuniões de batalhões. Me explica como isso pode funcionar para a população entender. Nas reuniões de bairro, você tem a associação de moradores. Tem que ter pessoas envolvidas com isso para levarem o conhecimento, por exemplo, 2 batalhões de polícia através de seus comandantes. Você quer ver? Mancha criminal. Né? Aí o camarada, ele foi roubado um celular, que já está uma coisa muito banal, ele não vai e não faz o registro da ocorrência do roubo do celular dele. Um roubo qualquer na rua, o cara vem com a motinha, que a gente está cansado de ver, aí perdeu, não sei o quê, para tomar uma cervejinha, leva o celular do cara. Ninguém registra isso. Então, quando a população deixa de chegar na delegacia, mesmo que ela vá perder ali meia hora, 1 hora, e diz, olha, na rua tal, aconteceu isso, e passa a descrição daquele roubador, daquele meliante, ela está contribuindo com ela mesma, para que aquela área, a partir daquele momento, seja mais vigiada, seja dada uma atenção maior àquela região. Não é? Se uma segunda pessoa, terceira, quarta, fizer a descrição daquele criminoso, a possibilidade dele ser preso é maior. É verdade. E de levar viatura também para aquele local que está acontecendo esses incidentes repetidamente. Como eu já disse, a população, ela cansou, ela, sabe, está no estado parado, porque já se acostumou com tudo. Em função de toda essa caminhada antiga. E hoje ninguém era só roubar meu celular. Olha o absurdo que nós chegamos. O cara anda com um celular velho pro ladrão. Nossa. É mentira isso? Chega a ser engraçado. O cara anda com o celular do ladrão e o outro, porque já sabe que vai ser roubado. Tá normal, mas isso não pode ser normal. Então as pessoas estão inertes. E se esquecem que elas
tem essa responsabilidade. Então, por exemplo, se tem uma associação de moradores, como essa associação de moradores ela pode se movimentar para trabalhar em conjunto com a polícia para que aquela área fique segura? Olha, primeiro tem que ser indicado ali pessoas, né, que estejam dispostas a isso, a ajudar. Se você tem um DPO do bairro, por que você não vai até lá e pede o telefone, o celular daquele DPO? Por que você não distribui para os seus vizinhos? Em 1996, vou contar aqui uma história. Eu fui numa missão na Inglaterra, passei 6 meses, fui a serviço, fiquei lá na Inglaterra. Aluguei uma casa na Inglaterra. Em 1996, eu tinha a chave do meu vizinho do lado, que tinha a chave do outro vizinho e que tinha a chave do outro vizinho. Segurança. Se a casa dele pegasse fogo, eu ia entrar. E vice-versa. São mentalidades de segurança. É isso que a gente tem que ter aqui. É simples. É um ajudar o outro. Então, as pessoas elas podem contribuir para a segurança da nossa cidade? Total. E vou te falar uma coisa. Já que a gente está no Niterói Podcast, né? E aqui a nossa cidade fala mais alto... A Tem gente outra vê pergunta para me deixar, não. Vai. A gente vive, né? Niterói, a pessoa fala, você mora no Rio, né? Que é estado tal, mas... Eu sou carioca. Então, mas pô, Niterói tem uma coisa diferente. Ela tem uma segurança diferente. Você é uma cidade turística linda, maravilhosa. Não né? é? Do Rio de Janeiro. Mas é subdividida, tá? É. Trechos de Niterói são seguros. E aí, por que esses trechos de Niterói são mais seguros? Você falou no Niterói Presente. Porque falta a voz ativa de uma sociedade, da população de determinados bairros. Porque é direito. Porque se paga impostos. Mas eu vi 10 viaturas em Icaraí. Ali vamos falar, lá no Barreto, só vi uma. Vai lá no 12º. Pobre do 12º, aliás, um abraço pro pessoal do 12º Batalhão aqui, que eu gosto muito, que tem uma responsabilidade incrível aqui, não só de cuidar de Niterói, como de Maricá, que não tem batalhão de polícia. E fazem das tripas corações, junto com a Guarda Municipal daqui de Niterói. Entendeu? Mas mesmo assim, a população precisa chegar e dizer, por que ali tem tantas viaturas e aqui não tem? Não se acomodar. Esse estado de letargia, né? E a sociedade se encontra hoje. Então, a sociedade pode participar da segurança. É obrigação, ela paga por isso. Olha aí, gente. Olha aí que notícia paga boa. Por isso. Olha, né? Então, vocês podem se levantar, se reunir, conversar com o comandante do batalhão, levantar quando tiver algum roubo naquela área, se for repetidamente, pedir as pessoas para fazerem... Né, é importante acontecer isso, ir até a delegacia, fazer o registro policial, a ocorrência, para que seja demarcada ali uma mancha criminal, aquela área onde tem mais roubos, furtos, enfim, é isso aí. É isso aí. Rildo, eu sei que você também trabalha com segurança na área privada. Como é que funciona isso? Então, a gente trabalha com a parte de consultoria. Como eu já disse, né, no começo, as pessoas ainda não têm, aqui no Brasil, essa mentalidade de segurança. Quando a pessoa começa a ter um dinheirinho, né, começa a ter uma certa posse, ela começa a se preocupar mais. Mas, incrível que pareça, são as que mais cometem os erros, né? Através das redes sociais. Rede social é um problema. É uma bênção e é um problema, né? Não é legal isso? Porque você põe toda a sua vida, né? Aí você posta em Miami, né? Você posta em Dubai, né? Ou então vai ali para o Nordeste mesmo, que é a mesma coisa, gasta menos. E sempre tem um inimigo que está do outro lado, sabendo que você deixou sua casa, você abandonou sua casa, está tudo entregue lá. Rotina de filhos. Então, a segurança privada hoje, esse contexto de consultoria em segurança, ele tem o cuidado de... Aliás, ele tem o papel de prestar um cuidado a você e a sua família, ao seu condomínio, à sua empresa, através de quê? De planejamentos de segurança. Então, hoje... Uma consultoria na área de segurança privada, por exemplo, em um condomínio, um consultor de segurança, ele tem a capacidade de entrar naquela área física, demarcar todos os pontos vulneráveis, né? Porque o risco, definição de risco, ameaças versus vulnerabilidade. Então, você mede as ameaças e as suas vulnerabilidades. E aí você tem um risco. Então, o profissional de segurança, ele consegue mensurar isso. E aí, através de uma leitura que ele faz naquele momento, ou ele aconselha uma palestra de conscientização de mentalidade, segurança, incrementações de equipamentos novos, modernos na área de segurança privada, como câmeras de monitoramento,
drones, controle de acesso, recebimento de correspondência, ações para porteiros, enfim, uma gama de informações que ele vai passar. Já no caso de uma pessoa que requer uma consultoria em segurança porque tem uma condição financeira e tem um risco, por exemplo, de sequestro, de cuidados maiores com seus filhos, o profissional também vai orientar. As escolas públicas, eu não vou dizer as públicas, mas as escolas privadas, onde hoje, infelizmente, a gente encontra aí esses ataques às escolas, vai ter um profissional de segurança privada também prestando ali orientações, um planejamento de segurança, ou de formas corretas para tratar alunos, visitantes, em casos de incidentes, de ataques, quais as ações preliminares a serem tomadas, aonde se concentrar. Então, essa área de segurança privada ela é bastante interessante e traz muitas novidades para as pessoas que realmente e querem se proteger. Isso não é um custo elevado. Então, se você, meu amigo, minha amiga, você que é dono de condomínio, você que é um profissional liberal, você que é o empresário, você que tem muita grana, por exemplo, né, que precisa, é necessário, né, ter uma liberdade, ter mais tranquilidade, consulta aí um profissional de segurança que ele vai te dar todas as orientações nesse sentido, vai fazer um planejamento de segurança para a sua empresa, tanto, por exemplo, na admissão de funcionários, né, na elaboração de planos e acompanhamento desses funcionários. Você não vai colocar qualquer pessoa na sua empresa, porque o maior prejuízo de uma empresa não é o prejuízo financeiro, mas é o prejuízo moral que uma empresa pode ter no caso de uma contratação mal feita por aquela empresa. A empresa pode até acabar, né? Exatamente. É verdade. Vem cá, quem quiser te acompanhar, você passa essas orientações, dicas de segurança, tem algum canal? Então, eu tenho meu Instagram, tenho meu telefone, não sei se posso deixar aqui. Seu Instagram? O meu Instagram é @RildoAnjosOficial. Tá, Rildo Anjos, com R, H? Eu digo que se for com H é falso. É Rildo Anjos com H, Rildo Anjos Oficial, aonde lá é o meu canal particular e tem a minha empresa de segurança também, que é a RA Assessoria em Segurança, aonde eu pessoalmente vou fazer todas as consultorias e prestar todas as consultorias. Poxa, Rildo, foi um prazer recebê-lo aqui no Já acabou? Niterói Pode. Já acabou, Rildo. O papo tava tão bom, né? Você não viu, mas já tem gente ali levantando a plaquinha, ó, 5 já acabou? minutos. Flavinho tá levantando a plaquinha? Ele já tá ali levantando. Mas assim, foi um prazer, né, te bater esse papo gostoso contigo, entender um pouco mais do que está acontecendo com essa cidade que é tão incrível, né? Vem gente do mundo inteiro para conhecer o Rio de Janeiro, para ser abraçado pelo Cristo Redentor, para ser abraçado pela população carioca, que é extremamente amorosa, né? Recebe pessoas de tantas culturas aqui dentro. E você traz, apesar de você fazer essa descrição, né, desse cenário que todo mundo já conhece, mas você traz uma esperança também. Porque quando você chama a população para participar, você diz para essa população carioca que ela pode modificar a cidade dela sim. Uhum. E quando você convida essa população para entender mais sobre segurança, com esse chamado, a população vai começar a pesquisar as leis, vai começar a pesquisar sobre os direitos que ela tem como sociedade. Uhum, de fato. E é assim que se modifica o cenário de todo lugar. Uhum. Uma mobilização, né, dessa população que é tão querida, tão alegre, mas que também é sofrida. Infelizmente. Mas a gente Mas o Rio de Janeiro é lindo, não é fantástico, tem pessoas incríveis, nós podemos mudar tudo isso, não é fácil. verdade? A polícia quer trabalhar e a população precisa, só não está entendendo que ela também tem um papel importante nisso. Exatamente. Então, o que você deixa de recado para quem está em casa te ouvindo? Bom, primeiro eu queria agradecer pelo espaço, pelo carinho que eu fui recebido aqui. Muito obrigado. Prazer. O papo foi excelente. Uma pena que já está acabando. Né? Muito obrigado mesmo pela oportunidade, tá? Sempre um prazer. Eu que agradeço você estar aqui com a gente, passando tantos esclarecimentos. Foi uma aula, né, Rildo? Não sei, a gente Pra bateu mim um papo. A gente bateu um papo. E para você que está aqui na nossa cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, ou em qualquer canto desse país lindo e maravilhoso, pode acreditar que tudo só depende da gente. Não se entrega, não. É isso. É isso aí. A gente é carioca, né? A gente também não desiste nunca. Não desiste. Não tem como desistir de uma cidade dessa. A gente não pode entregar os pontos. E a gente mora num país riquíssimo, belíssimo, que é o nosso Brasil. O Brasil é o celeiro do mundo, né? Não é o celeiro do mundo, é
verdade. Hildo, um prazer. Poxa, tá? muito obrigado. As portas aqui sempre estarão abertas para te receber. Obrigado. Tá bom? Obrigado. E para você que está em casa, um beijo aí no seu coração. Fique ligado aí que o Niterói Podcast tem muita coisa para você. Um grande abraço e Tchau, até a tchau. próxima.